Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivana Arantes e falo com você aqui sobre comércio exterior diariamente. Para você que me acompanha aqui nos vídeos, eu vou abordar o assunto como é trabalhar com comércio exterior. Fique comigo até o final. Trabalhar com comércio exterior? Bom, a minha opinião é maravilhoso, né? Claro que eu não vou dizer outra coisa para você, mas eu trouxe para você aqui hoje para a gente discutir o universo de possibilidades que existem tanto na importação quanto na exportação. Eu entendo que o universo de possibilidades inclui tudo que você pode fazer e se desenvolver como profissional da área, atuando como gestor de comércio exterior. Então, o universo de possibilidades é que você vai poder fazer atividades tanto na importação quanto na exportação, atuando como gestor de comércio exterior, diretamente gerindo os negócios de comércio exterior, de importação e exportação dos seus clientes. Para mim, uma das maiores vantagens é poder trabalhar cuidando da operação como um todo, da logística inteira, desde a compra até a chegada do produto no destino final, tanto na importação quanto na exportação. E como é possível abordar os dois segmentos, ou seja, importação e exportação, eu vou dividir este material aqui com você de hoje em duas vertentes. Então, primeiro eu vou falar como é trabalhar com comércio exterior na importação e depois eu vou abordar com você como é trabalhar com comércio exterior na exportação, ok? Na área de importação, eu digo para você que nós devemos atuar como compradores junto ao nosso cliente. Tá? O gestor de comércio exterior na área de importação cuida das compras. Compra é gastar o dinheiro da empresa. Então, o seu cliente, o meu cliente, tem que confiar muito no que nós estamos analisando, nos dados, nas ideias, nas possibilidades, soluções, para que o custo da importação seja o menor possível, atendendo o prazo e a qualidade da compra. Nós devemos cuidar junto ao nosso cliente do interesse dele quanto àquela compra, quanto à qualidade do produto e outras situações que envolvem a importação. Então, ser um gestor no comércio exterior, no caso da importação, é atuar diretamente a favor dos interesses do cliente. Essa já é uma situação muito peculiar do profissional de comércio exterior, ter duas opções. Tá? E na importação, nós atuamos de uma forma a cuidar do dinheiro do cliente, porque o produto vem de fora, certo? É importação. Então, nós vamos comprar. Quando o produto vem de fora, nós estamos falando na situação financeira, que nós precisamos pagar, tanto pelo produto, quanto pelos serviços e também como pelos tributos que são incidentes na operação. Já na exportação, nós atuamos de uma forma diferente, porque aqui na exportação nós estamos falando de venda. Nós não estamos falando em gastar o dinheiro do cliente, né, na compra. Nós estamos falando na via contrária, na venda dos produtos do nosso cliente. Sejam esses produtos fabricados pelo cliente ou sejam esses produtos comprados pelo nosso cliente que quer fazer exportação. Isso se chama exportação indireta. Vai ter um vídeo sobre isso em outro momento que eu vou abordar também essas possibilidades, os formatos de exportação, direta ou indireta, ok? Nas duas vertentes aqui que eu abordo, tanto na importação quanto na exportação, nós temos que atuar diretamente com alguns segmentos, tá? Por exemplo, as agências marítimas, as agências aéreas, que são os agentes de carga, transportadores, armazéns, bancos, outras instituições financeiras, os despachantes aduaneiros, que são nossos parceiros e que atuam diretamente na aduana brasileira. Enfim, nós abrimos um leque
para nos apresentarmos e estarmos diretamente ligados com todas as etapas da operação, tanto na importação quanto na exportação, atuando com outros players do negócio. Então, quando nós gerimos um negócio, nós não efetivamos uma atividade exatamente, necessariamente. Eu não tenho armazém para armazenar as cargas dos meus clientes. Eu não tenho caminhão para transportar as cargas dos meus clientes, mas eu sei quem é que pode fazer isso, eu sei solicitar cotações, eu sei fazer contratações, sempre cuidando dos interesses do cliente, tanto na importação quanto na exportação. Isso é possível porque eu sei como é lidar com cada uma dessas etapas. Então, o gestor de comércio exterior tem essa vantagem de poder atuar em vários segmentos dentro da operação, tanto na importação quanto na exportação. E, por sua vez, se ele quiser, vai poder escolher estar mais dentro, atuante, né, na importação ou na exportação, conforme for o interesse, conforme for a conveniência. Sabe o que eu vou falar para você agora? Sobre os enfoques. Eu relacionei aqui 5 enfoques para abordar com você e você entender o que é importante e porque eu não acho difícil trabalhar com comércio exterior, que nós devemos saber, tá? Esses enfoques tanto servem para importação quanto para exportação. Lembre-se que aqui nessa aula eu vou falar para você, né, já estou falando para você sobre as duas vertentes, tá? E porque eu considero que não é difícil trabalhar com comércio exterior, eu te digo por quê. Porque tudo que você aprende, entende, domina, passa a ser fácil. Agora, a gente não nasceu sabendo trabalhar com comércio exterior. Eu também não nasci, eu não tenho um dom para isso, eu aprendi a fazer isso, né? Ok, nesses enfoques, tá? Tanto para os dois lados, nós temos, e eu vou começar dizendo para você que é o enfoque comercial. No enfoque comercial, na importação, é diferente da exportação. Então, primeiro eu vou falar sobre importação, depois eu volto aqui na exportação. O enfoque comercial na importação envolve o custo, envolve a negociação. Então, vamos aos exemplos. Um cliente que quer importar, um empresário, decidiu trazer uma máquina do exterior para sua planta industrial, ok. Aí ele decidiu qual é a máquina, qual é o modelo e o fornecedor, ele encontrou tudo. Mas ele precisa da nossa ajuda para desenvolver e finalizar toda a situação comercial daquela compra. Além do preço, ele pode precisar da gente para tentar um desconto melhor. Além disso, o prazo de entrega, como é que ele vai pagar aquilo, qual é o prazo para pagamento. Se o fornecedor pede 100% antecipado, nós podemos dizer para ele, espera, não vá pagar toda a máquina antes de ter a confirmação do embarque. Vamos pagar um sinal de 10%, 20%, 30%. Depois a gente paga mais uma parte. Aí você paga o final quando ele confirmar que embarcou. São situações comerciais para serem incluídas aqui neste enfoque, no enfoque comercial. Além disso, tem também a forma como vai ser embarcada, se via marítima, se via aérea. Vamos supor que seja uma máquina de grande porte. Aí precisa ser via marítima no container, naturalmente. Mas vai sair de que porto? Se o fornecedor está na Europa, qual é o melhor porto europeu? Não é porque ele está na Espanha que necessariamente tem que sair de um porto da Espanha, né? Pode sair do porto de Rotterdam na Holanda, por que não? Vai depender dessa situação comercial que tem que ser conversada no início. Aqui, o início é o comercial. Como nós estamos falando de importação, nós estamos falando de compra, de gastar o recurso, nesse momento é fundamental, porque o que for decidido aqui não vai ser mudado depois que tiver contratada a fatura, assinada e até eventualmente já iniciado o pagamento. É claro que não estou falando aqui que a operação é engessada, mas tudo que é combinado com antecedência sai melhor mais para frente. Muito bem. Depois dessa situação comercial, o enfoque aqui é tributário. Mais recursos.
O tributário é fundamental para uma operação sair conforme planejado. Então, se aqui, depois de fechado, nós vamos fazer um cálculo tributário, nós precisamos saber quais são os impostos federais incidentes naquela máquina, que é o nosso exemplo, em que momento eles devem ser pagos, se existe a possibilidade de suspensão, de isenção, se existe alguma redução de base de cálculo, enfim. Tudo isso tem que ser feito de uma forma inteligente, porque é muito comum, eu ouço isso muito, ouço até hoje, eu gostaria de pagar menos impostos, então eu vou mexer aqui na situação comercial, eu vou pedir para o fornecedor declarar um valor menor para eu pagar menos imposto. Completamente errado, além de ilegal. Existe um risco enorme aqui. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Nós não podemos deixar o nosso cliente querer isso. Nós já temos que falar para ele que isso não é possível de acontecer, porque isso torna a operação, além de errada, muito arriscada. Então, depois da situação comercial definida idoneamente, vem a situação tributária. Esse enfoque é importante para que nós calculemos o valor correto do tributo que vai incidir na importação. Isto feito, já se sabe que essa é a situação, o momento mais pesado, né, muito provavelmente, dependendo do equipamento, da operação como um todo. Então, é importante dar uma atenção especial a essa parte tributária. Depois da parte tributária, nós temos um enfoque financeiro. O financeiro que envolve mais recursos. Eu vou colocar 3 cifrões porque à medida que a operação vai caminhando, vão aumentando os valores a serem gastos. É claro, ele paga a máquina, aqui ele calcula os tributos e tem a outra parte que é a parte de despesas em geral. Então, o enfoque financeiro é juntar quanto custa isso com isso e fazer o desenho da operação e apresentar para o cliente qual vai ser, aliás, o desembolso financeiro da operação como um todo. Então, nesse momento financeiro, a gente vai falar para ele, você vai pagar X pela máquina, Y por tributos e mais E pelas outras despesas, com um total de tanto. Letra A. Então, o que envolve, o que está envolvido aqui, aliás, o que está envolvido no financeiro é, além da máquina dos tributos, estão envolvidos também os outros custos, como armazenagem, como transporte, como despachante aduaneiro, honorários, outras guias necessárias e todas as situações que são operacionais necessárias para que aquilo seja possível de ser realizado. Então, aqui um enfoque financeiro é mostrar para o nosso cliente quanto ele vai desembolsar para aquela operação de importação, durante o processo e até, também depois do final do processo, se for o caso, né? Quando eu falo processo, eu estou falando do processo operacional como um todo, né? Importação por completo. Depois desse enfoque aqui, nós temos um enfoque aduaneiro. Aí aqui já é quando a mercadoria já chegou no Brasil. Tá? Envolve também a parte de custos, mas envolve a parte da aduana, a parte da Receita Federal. Neste momento aqui, existe uma atuação muito forte, mas não exclusiva, do despachante aduaneiro. Porque essa parte aqui, o enfoque aduaneiro, é a parte que envolve a liberação da mercadoria junto à Receita Federal. Para que nós cheguemos nesta etapa, é necessário que tudo isso daqui tenha sido realizado, né? A parte aduaneira é aquela que quando a mercadoria chega, no caso a máquina, no porto brasileiro, ela vai passar pelo trâmite aduaneiro que é controlado pela Receita Federal. Então a mercadoria chega, vai para algum armazém e lá ela sofre, em termos operacionais, né, o despacho aduaneiro. Então o despachante aduaneiro faz essa parte. Ele entra no sistema Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal, registra a importação no formulário eletrônico, recolhe os tributos que foram calculados previamente e aí assim ele conclui o despacho aduaneiro através do desembaraço aduaneiro concedido por um auditor da Receita Federal. Essa parte aduaneira deve ser acompanhada por nós, pelo gestor de comércio exterior, junto ao despachante aduaneiro. Aqui existe uma situação muito importante. Para que o despachante aduaneiro faça um bom trabalho, completo, em boa ordem, ele precisa receber dados, informações e documentos corretamente.
O nosso papel é fazer a gestão do processo, inclusive dos serviços e documentos envolvidos, para que o despachante aduaneiro tenha em mãos tudo o que ele precisa de uma vez só, com tempo hábil, para poder fazer a parte dele, que é a parte da aduana. Recentemente eu apresentei aqui como é possível fazer uma operação numa aduana brasileira em menos de 24 horas se nós temos toda a documentação em mãos corretas, a documentação correta, previamente analisada, aprovada, de forma que não haja nenhum atraso. E se houver imprevisto durante a parte aduaneira, é possível a gente corrigir a tempo sem maiores problemas. Muito bem, depois dessa etapa aqui, eu chamo de um enfoque administrativo. No administrativo, nós cuidamos de documentos. No administrativo, nós juntamos tudo isso aqui que foi feito e montamos arquivo. Nós montamos um dossiê com tudo que foi gerado durante esse processo. Na parte comercial aqui, nós trocamos e-mails, nós recebemos mensagens por WhatsApp, nós juntamos tudo isso ao longo do processo, não é só no final, porque senão não dá para juntar, é muita coisa, a gente não acha mais o que foi conversado, vai virando uma confusão. Durante o processo nós guardamos essas comunicações, nós guardamos a análise tributária, nós juntamos o que foi feito de planilha de cálculo do financeiro, juntamos os documentos de embarque, a declaração de importação e formamos aqui um documento administrativo, que é um dossiê. Essa parte administrativa é muito importante porque nós temos que ter no nosso arquivo um acervo do que foi feito, porque foi feito um estudo, feito um trabalho, feita uma análise, e isso serve para a nossa biblioteca. O nosso arquivo vai ter este acervo para futuras pesquisas. Quando esse importador quiser trazer uma máquina, repetir aquela operação, quando o outro importador quiser trazer uma máquina diferente, mas com o mesmo escopo de operação, nós vamos lá olhar o que foi feito. O que nós precisamos é atualizar aquelas informações, mas nós não precisamos começar do zero de novo. E assim você vai poder falar com tranquilidade e segurança que sim, para um cliente novo você já tem informações sobre como fazer importação de maquinário. Não fiz maquinário ainda, mas eu fiz um outro tipo de importação que tem um desenho operacional parecido. Aí você tem para mostrar isso para ele. E o seu cliente importador, que foi objeto de uma operação específica, pode precisar dessa documentação e ele vai te pedir. Ele acha mais fácil pedir para você do que ele buscar nos seus próprios arquivos. Então é importante essa parte aqui, esse enfoque administrativo, estar bem organizado, para você estar organizado a qualquer momento que for necessário. Agora eu vou dizer para você a abordagem desses enfoques aqui na exportação. Da mesma forma que existem os enfoques na importação, existem também na exportação. Entretanto, a visão e a forma de atuação é diferente, porque agora nós estamos fazendo venda, ajudando o nosso cliente a vender os seus produtos. Aqui na exportação, o enfoque comercial envolve, obviamente, a parte financeira, mas é de venda. Então, como é que nós vamos ajudar o nosso cliente a fazer a melhor negociação de venda? Aqui, ao contrário da importação, nós temos que conseguir o maior preço possível. Então, nós vamos ajudá-lo a informar quais são as vantagens que existem daquele cliente comprador no estrangeiro para este produto dele. Qual é a vantagem de se comprar deste exportador aqui em detrimento de outro exportador, até mesmo em outro país? Então, essa situação comercial é uma situação de convencimento do porquê é melhor que aquele pretenso comprador compre do nosso cliente que é exportador e ajudá-lo a mostrar valor no seu produto, no produto brasileiro, no produto que é produzido aqui com a maior qualidade possível e existente naquela situação. Se existe uma demanda de fora para dentro, ou seja, se o exportador brasileiro foi procurado e não ele que foi atrás, essa situação é muito mais fácil. Porque sim, ele estava tranquilo na empresa dele, ele nem estava pensando em exportar.
mas existe uma demanda de fora e ele se interessou. Então, nessa situação é ainda mais fácil de se colocar esse apelo de venda. Nosso papel é ajudar o exportador a pensar, porque o exportador conhece do seu produto, da sua empresa. Nós conhecemos o mercado internacional, nós fazemos essa intermediação. Por isso é importante que nós o ajudemos a formar esta negociação e as condições, como o frete é pago por quem, qual o prazo que ele quer, quando ele quer o pagamento, em que prazo ele quer receber, como é que ele vai embarcar isso. O exportador precisa entender, e você vai ajudá-lo a qual é o melhor desenho comercial para ele poder fazer a venda dele. Em seguida aqui tem a parte tributária. A parte tributária na exportação é completamente oposta à da importação. Então, na parte tributária, nós vamos desonerar a operação dos impostos. Nós vamos mostrar para o nosso cliente que ele não vai pagar impostos. Com exceção do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, que também tem a ver com a renda, com ganho, com receita, ele não vai pagar nenhum imposto. Então aqui não vai ter imposto IPI, não vai ter PIS, não vai ter COFINS e não vai ter ICMS, que é estadual. Não vai ter nada disso. É claro que fala assim, bom, se a parte comercial vem antes da tributária, então em que momento vem o preço? Isso aqui anda junto. Eu separei aqui a parte, os enfoques, para poder ficar explicando melhor para você. Na parte tributária, então, a gente vai ouvir do nosso cliente exportador como é que ele forma o custo dele. Vamos retirar essa parte, ou não vamos incluir, melhor dizendo, essa parte tributária, porque ela não existe. Vamos calcular a margem de lucro junto com ele, vamos colocar a incidência do imposto sobre a renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido e vamos formar esse preço. Essa parte é fundamental para se formar o preço aqui em moeda forte, principalmente no dólar, e usarmos a taxa correta. Essas duas coisas aqui andam juntas. Então, se o dólar hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui com você, está a 5,60, eu vou arredondar aqui, será que nós vamos usar exatamente essa taxa para fazer a conversão de reais para dólares? Eu digo para você que não. Nós podemos aqui e devemos usar uma taxa um pouquinho menor para fazer um hedge, uma proteção. Então, é importantíssimo que nós estejamos inteirados com a parte tributária, alinhados com o nosso cliente para fazer essa situação comercial da melhor forma possível, atendendo a sua necessidade de venda da forma correta. Em seguida, aqui, nós tratamos da parte financeira. Vou pôr um pouquinho para baixo aqui. A parte financeira na exportação é o recebimento da moeda. Nós vendemos em dólares e precisamos transformar esse recebimento em reais. Quando nós vendemos em dólares, nós temos o dólar, a moeda, como um produto, né? Então, nós vamos vender aqueles dólares que nós recebemos como pagamento para transformar aqueles dólares em reais. Essa parte financeira é a parte cambial. Então, nós vamos ajudar o nosso cliente a entender como é e qual é o melhor momento para ele fechar o câmbio. Ele não precisa necessariamente fechar o câmbio naquele momento que o dinheiro, a ordem de pagamento está disponível para ele. Enquanto ele não fecha o câmbio, daqui para cá, ele não tem esse dinheiro não é dele, esse pagamento não é dele. Nós precisamos, então, entender como funciona essa sistemática cambial para ajudar o nosso cliente exportador a fechar o câmbio no melhor momento. Se o mercado está operando em alta e quisermos sugerir para ele, a decisão final é sempre dele, né? Porque nós não podemos assumir uma situação cambial de forma alguma, porque a gente não tem controle sobre isso. Mas se durante a semana o dinheiro está disponível da exportação que ele fez, ou ele está fazendo, que ele pode ter recebido antecipadamente, e ele vê que o mercado está em alta, então ele fala, vamos aguardar para ver se vai aumentar um pouquinho mais para eu receber um pouco mais de reais. Nós devemos ajudá-lo a entender como é essa sistemática.
E se ele, inclusive, quiser deixar uma parte desses dólares no outro país, se eventualmente ele tem uma conta no exterior, também ele pode. São várias possibilidades que nós temos para trabalhar com isso daí e ajudar o nosso cliente a tomar a melhor decisão financeira. Mas se ele precisa daquele pagamento, daquele sinal para fazer com que a operação dele ocorra, para ele produzir o produto, então mais que rapidamente ele tem que fechar o câmbio daquilo lá. Aí nós vamos ajudá-lo utilizando uma instituição financeira, que pode ser um banco ou uma corretora de câmbio, a fechar a operação cambial de exportação. Muito bem. Agora, continuando, nós temos aqui uma situação aduaneira. A situação aduaneira é muito parecida com a da importação. Por quê? Porque envolve também despesas e envolve a Receita Federal. Quando envolve despesas, nós estamos falando aqui com você sobre pagamento de frete até o porto, aeroporto, fronteira. Nós estamos falando de armazenagem, dos serviços que envolvem emissão de documentos, dos serviços que envolvem também a parte do despachante aduaneiro, porque aqui o despachante aduaneiro vai ter que atuar diretamente para registrar a DUE, que é a Declaração Única de Exportação. E aqui, ao registrar a DUE, que é a Declaração Única de Exportação, ele vai dar início, o despachante aduaneiro, ao despacho aduaneiro. Então, ele promove o início do despacho aduaneiro para que a Receita Federal faça a sua liberação automática ou não, liberando de forma formal, aduaneira, aquela exportação, para que ela siga adiante através de um navio, ou de um avião, ou mesmo de um caminhão, né, se for via rodoviária. Nessa etapa aqui, a parte do despachante aduaneiro é fundamental, porque ele vai acessar o Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal. Finalmente, nós temos aqui a parte administrativa, que é a parte documental. Muito parecida com a parte da importação, é a juntada de documentos, a montagem do dossiê, junta-se todos os documentos que foram criados aqui ao longo do processo, né? As conversas e comunicações durante o enfoque comercial, a parte tributária, o estudo que foi feito, a legislação que permite a desoneração, nós temos que comprovar tudo isso perante os auditores da Receita Federal e os auditores da Receita Estadual, tem que estar bem documentado, bem amparado legalmente. A parte financeira, né, os documentos de câmbio que forem gerados, faz parte do dossiê também essa situação. A parte aduaneira, que é a própria DUE, que tem um extrato emitido, e a parte administrativa é a montagem do dossiê disso tudo. Nas duas situações, existe a necessidade, ou melhor, a obrigatoriedade de emissão da nota fiscal. A nota fiscal de entrada, neste caso aqui, e aqui a nota fiscal de saída, neste caso de cá. A nota fiscal de entrada é necessária na importação porque o importador dá entrada ele mesmo no seu produto, no bem importado. Porque o fornecedor lá fora não tem uma nota fiscal brasileira para ser emitida. Então, o próprio importador emite a nota fiscal de entrada para ele mesmo e assim ele pode fiscalmente dar entrada naqueles produtos dentro do seu estoque e no ativo imobilizado, se for uma máquina, por exemplo. No caso do exportador, ele emite uma nota fiscal de saída, que é a nota fiscal de venda dos produtos que ele está exportando. Então, essa nota fiscal de venda ou de saída tem que ser emitida para poder dar a formalização fiscal e contábil na sua exportação. As duas notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída, têm que ser apresentadas nessa etapa aqui, para que haja a conclusão do despacho aduaneiro, na verdade aqui na importação, para que a mercadoria saia de dentro da aduana, porque a nota fiscal vai ser apresentada no armazém, e nessa situação aqui, a nota fiscal de saída para que a mercadoria entre na aduana, para ser apresentada no armazém e obviamente também para a Receita Federal. Atualmente,
A nota fiscal de saída e as suas chaves são utilizadas para emissão da DUE, que fica aqui nessa etapa, no enfoque aduaneiro. Isso torna a operação muito mais ágil no porto brasileiro, no aeroporto, na fronteira, porque hoje a gente consegue fazer essa operação aqui 100% digital. Trabalhar com comércio exterior é também poder escolher se você vai atuar mais com importação ou com exportação ou com os dois. Eu consigo trabalhar com os dois porque eu tive a oportunidade, eu fui em busca dessa situação e consegui trabalhar em empresas que tanto importavam quanto exportavam. Então hoje eu me considero bem completa como gestora de comércio exterior, inclusive eu tenho registro de despachante aduaneiro, porque lá atrás um professor meu da faculdade disse para mim que eu tinha perfil de despachante aduaneiro. Eu acreditei nele e fui em busca desse registro e deu certo. Então eu consigo trabalhar, atuar com os meus clientes, tanto na importação quanto na exportação. E posso escolher quando eu quero fazer mais um ou outro, e posso também escolher, se o dólar estiver mais alto ou mais baixo, onde eu prefiro atuar. Isso me dá muita liberdade e poder de decisão. Eu acho isso uma situação muito vantajosa para a gente que trabalha com comércio exterior. E indico para que você também analise dessa forma. Você poder escolher se você quer um ou outro, se você consegue se desenvolver melhor com um e com o outro, ou se você vai escolher um dos dois. Mas eu te indico você conseguir dominar os dois, porque é uma via de mão dupla. Trabalhar com comércio exterior te traz a grande vantagem do dólar alto ou baixo, do mercado mais comprador ou vendedor. Se você domina essa situação, essa via de mão dupla, você vai conseguir atuar e ter trabalho infinito, garanto para você. Uma outra situação que eu considero muito boa em se trabalhar com comércio exterior é a possibilidade de você ser multicultural. Você vai falar em vários países, com pessoas diferentes, culturas diferentes, hábitos também distintos. Isso te traz uma riqueza e um ganho muito bons para o seu dia a dia. Você vai ver que vai se desenvolver em vários segmentos da sua vida. Você vai conseguir mostrar para o seu cliente, tanto de importação quanto de exportação, que você tem uma bagagem para poder atuar em qualquer país do mundo, mesmo sem ir lá. Porque nós conseguimos fazer um trabalho de onde nós estivermos. E esta é uma outra vantagem de se trabalhar com comércio exterior. Nós conseguimos fazer o nosso trabalho 100% digital. Nós conseguimos fazer o nosso trabalho por home office. É perfeitamente possível atuarmos 100% digital no nosso negócio de comércio exterior. Por quê, Ivana? Porque nós precisamos de uma boa internet, de computador, de um bom smartphone e de conhecer a parte prática que eu estou ensinando para você aqui todos os dias. Isso é fundamental para que nós consigamos fazer um bom trabalho. Depois dessa situação de estarmos mais remotamente das pessoas, não temos condição de fazermos reuniões como antigamente, nós podemos e até devemos, por precaução, atendermos os clientes de uma forma remota. Então, nós temos ferramentas para isso, para reuniões com facilidade, nós temos acesso com uma boa internet a várias plataformas, nós podemos fazer cotações de frete, tudo por e-mail ou utilizando plataformas de empresas que são atuantes no comércio exterior. Isso nos dá uma vantagem enorme. E te digo mais uma coisa, quando nós estamos no mercado e fazemos um bom trabalho, nós somos indicados naturalmente para outras pessoas. Outras empresas nos procuram porque nós fomos indicados por alguém que já conversou conosco ou já contratou o nosso serviço. No escritório não preciso fazer propaganda. Eu comecei com um cliente que foi justamente a empresa da qual eu saí para abrir o escritório. E aí eu fiz propaganda uma única vez, entregando naquela época o cartão de visitas no aeroporto de Goiânia. Deixei meu cartão de visitas lá, logo em poucos dias eu consegui captar um cliente do setor aeronáutico e pronto, foi o ponto de partida. Desde então eu não precisei mais divulgar. Eu fiz um bom site para a empresa, coloquei um atendimento rápido por telefone e depois vieram outras ferramentas como o WhatsApp, que facilita muito o contato e comunicação, um bom e-mail, um bom provedor que me mantivesse sempre ativa e disponível para poder atender os clientes. E foi assim que eu comecei.
Hoje eu tenho clientes que são regulares, que fazem operações e estão sempre me indicando para outros, porque eu tenho informações, equipamentos, tecnologia que são suficientes para um escritório bem montado e que pode ser um home office. É perfeitamente possível trabalhar por home office com o comércio exterior. E isso te traz a vantagem de você poder escolher onde você vai morar e onde você vai trabalhar. Porque você pode, durante um momento de férias, por exemplo, de um descanso, uma semana, 2 semanas de descanso, não estar desligado do trabalho necessariamente. Você pode, inclusive num período de muito trabalho, ir para um lugar, levar o seu equipamento, ter uma boa internet, que é fundamental, e-mail funcionando, um bom provedor de e-mail, para você se manter em contato. Porque independente de onde você estiver, você consegue se comunicar tendo essas ferramentas de forma tranquila. Porque o assunto hoje, todo o atendimento é digital. Não é mais necessário um vai e vem de documentação via correios, via courier, como antes. Alguns documentos ainda sim, como os conhecimentos de transporte. Mas isso é perfeitamente possível de ser resolvido via digital. Para você desenvolver um bom trabalho, você precisa de sistemas? Não. Você precisa de ter um sistema próprio? Também não. Você precisa de grandes ferramentas caras e assinaturas? Também não. Você precisa acessar sistemas de terceiros e estes sistemas não te custam, porque eles custam para os terceiros. Esses terceiros são os prestadores de serviços que vão atuar junto com você na gestão. Eles vão ser seus parceiros. O despachante aduaneiro, o agente de cargas, a transportadora, os armazéns, as empresas de seguro, por exemplo. Essas empresas têm os seus próprios sistemas e suas plataformas. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Você vai precisar de fazer uma cotação de frete internacional via aérea. Você entra na plataforma do agente de cargas ou simplesmente manda um e-mail para ele e solicita aquilo que você precisa. Você vai ficar aguardando ele te retornar com a cotação. Você pode fazer isso, pedir essas cotações para 3 empresas diferentes, o que eu recomendo, porque você tem que ser íntegro e correto com seu cliente e apresentar opções para ele. E aí, ao receber aquilo, você vai fazer a análise financeira na exportação ou na importação e vai entregar para o seu cliente um resultado, um comparativo de custos para ele decidir de uma forma muito completa, muito limpa, porque você vai pegar os dados, informações, custos, vai calcular e vai mostrar para ele, vai fazer uma apresentação muito adequada, muito profissional, para junto com ele tomar a melhor decisão. Então, você vai usar os sistemas de terceiros e para isso você precisa de ter a boa internet que eu falei para você anteriormente. Então, isso te permite que você tenha uma qualidade de apresentação do resultado das cotações e de outros serviços se você tem esse acesso e cria esse acesso aos parceiros e entende como é que funciona. Quando eu falo para você aqui que me acompanha sobre gestor de comércio exterior, é você entender todas as nuances que envolvem uma operação. Como é que eu faço para gerir tudo isso, Ivana? Você aprende aqui comigo. Quem é que está envolvido em todo o processo de importação e exportação e os enfoques que você precisa dar. Ao entender isso, você vai começar a se organizar para montar um escopo de atendimento para o seu cliente e mostrar para ele que você, no mínimo, é organizado, além de bem informado. Apenas um sistema que você não vai operar, que é o Siscomex, Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal. Quem opera esse sistema é o despachante aduaneiro. Aí você vai precisar fazer uma parceria ou usar o despachante aduaneiro e os serviços do escritório dele que o seu cliente indicar. E assim você ter uma simbiose com o despachante aduaneiro para você entregar para ele os dados e documentos que ele precisa para que ele te entregue uma operação aduaneira bem resolvida, bem encaminhada e acompanhar com ele cada etapa e cada prazo. Você ajuda ele e ele ajuda você de volta entregando a situação aduaneira em boa ordem, para que você continue a gestão da operação e entregue ela completa, finalizada e correta para o seu cliente.
Muito bem, recapitulando aqui com você. Para você ser um bom gestor de comércio exterior e entender como é que se trabalha com comércio exterior, você vai entender quais são as vantagens de se trabalhar nessa área, entende que você pode escolher trabalhar ou só com importação ou só com exportação, mas eu te indico que você deve entender dos dois e tomar essa opção de escolher eventualmente quando for mais conveniente para você e para o seu negócio. Você deve dominar esses enfoques, o comercial, o tributário, o financeiro, o aduaneiro e o administrativo, para você atuar junto na tomada de decisão com o seu cliente, sempre entregando as melhores opções para ele tomar decisão, tanto na venda quanto na compra dos seus produtos internacionais. Você vai poder também escolher onde morar e trabalhar, sabendo que tudo que você fizer, tudo mesmo que você puder fazer como gestor é 100% digital atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo para você. Isso pode mudar, claro, porque nós não podemos prometer que os governos em geral vão manter a situação como está nesse momento, mas eu acredito muito que não vai deixar de ser 100% digital como é hoje. E você vai poder entregar uma gestão completa para o seu cliente, assim como eu faço hoje. Ele me entrega a operação, eu apresento todas as possibilidades para ele, e inclusive uma situação fiscal aqui embaixo, que eu comentei para você aqui no vídeo, e você vai poder deixar o seu cliente tranquilo, sabendo que com você toda a operação vai estar bem acompanhada, bem administrada e completa. Agora eu peço para você o seguinte, marque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, desse conteúdo, me deixe saber as suas dúvidas, continue me acompanhando nas mídias sociais, se inscreva no meu canal para você estar sempre atualizado e até a próxima, te vejo em breve.